Raul, boa tarde. Resultado de 2-0 na ida e agora mais 90 minutos de futebol contra a equipe do Marcílio. Do que você conhece do trabalho do Vaguinho e da característica da equipe, o que dá para esperar dessa partida e o que você vem preparando na semana de treinos? Eu acredito que vai ser mais um jogo difícil, como foi lá em Itajaí. O Marcílio tem jogadores qualificados, tem uma boa comissão técnica, provavelmente uma equipe que vai vir agressiva, porque vai precisar do resultado, a gente sabe disso. Vamos procurar fazer um jogo consistente, equilibrado, defesa e ataque, para que a gente consiga o resultado positivo e a classificação. Pelo fato de o Ercílio ter vencido a primeira partida por 2-0, tem uma boa vantagem, joga em casa, para quem gosta, não perde 2 anos, o número aí que a gente traz. Alguns dizem que 2-0 é um resultado perigoso, porque se a equipe entrar meio que desligada, quando ela acordar pode ser tarde. Como que você está vendo isso? O que está falando com os seus jogadores em relação a essa vantagem? Eu acho que a gente construiu uma vantagem importante, um jogo bem difícil em Itajaí. Lá é muito difícil de jogar e acho que a gente fez um jogo consistente, conseguiu o resultado. Mas a gente precisa fazer um jogo consistente novamente, o resultado não entra em campo. Acho que eu vejo o pessoal falar bastante na questão da invencibilidade, mas essa invencibilidade nunca foi construída pensando em se manter ganhando, sempre foi pensando naquilo que a gente precisa fazer para enfrentar o adversário, é o que a gente tem feito. A gente tem estudado a equipe do Marcílio Dias, a gente enfrentou eles 2 vezes nas últimas semanas. Então, acho que não tem mais muito segredo de uma equipe para outra, mas é ter atenção a detalhes para conseguir fazer um jogo consistente, não dar brecha para conseguir o resultado que nos favorece para a classificação. Pela sequência, você vai ter um desfalque obrigatoriamente para colocar no lugar do Lazzaroni, mas poderia ser mais um jogo com o mesmo elenco já há quase 3, 4 jogos. O que isso significa para fortalecer o conjunto e essa alteração que você vai ter que fazer, independente de quem entrar no lugar? A gente teve uma fase de adaptação com as novas contratações no início da Copa Santa Catarina, que era normal, além da questão da eliminação da Série D, que tinha sido bem traumática. Houve um processo de readaptação desses atletas, de adaptação desses atletas que chegaram ao grupo que já tinha aqui. A gente testou possibilidades em treinamentos e jogos e foi construindo uma ideia e uma equipe. Acho que a gente chegou numa equipe consistente, equilibrada ofensiva e defensivamente. Temos esse desfalque do Guilherme Lazzaroni, temos algumas possibilidades que a gente possa vir a utilizar para o lugar dele, procurar organizar bem, ajustar bem aquele atleta que venha substituí-lo, para a gente fazer um jogo bom e consiga a classificação. Dessas opções para a vaga do Lazzaroni, o Frank seria o lateral esquerdo reserva, mas quais outros jogadores você poderia ter em conta para a posição? O que você está treinando? Nós temos 4 possibilidades, Nós temos a possibilidade do Frank, que é a mais natural, que é o lateral esquerdo de origem que foi contratado, que está bem. Ele estava um período parado, depois que ele saiu do Mirassol, então teve um período de readaptação na questão física. Então é nisso que a gente está se apegando para ver se ele vai iniciar o jogo. Tem o Luiz Gustavo, que entrou no jogo aquele dia depois da expulsão do Guilherme Lazzaroni. Tem o Léo Rigo, que é um lateral esquerdo de origem que depois virou zagueiro. A gente mexeria na defesa e jogaria o Léo Rigo para o lado. E tem a possibilidade do Carlos Renato, que já está treinando normalmente com o grupo. E que, quando eu trabalhei com ele no Mirassol, ele jogou até mais de lateral esquerdo do que na linha da frente. Faz algum período que ele não joga, mas é um jogador que tem bastante qualidade e tem experiência, que também pode vir a suprir caso a gente tenha necessidade naquela função. Na última rodada da primeira fase, o Mariotto entra e faz aquele golaço. Agora, nesse último domingo, o Cleiton vai muito bem. Como está sendo para ti essa dor de cabeça ter Cleiton lá? Você olha, tem o Cleiton, tem o Mariotto, como que é? Na verdade, tem 3 possibilidades para jogar de referência, O Cleiton, o Danilo e o Giovani. O Giovani é o artilheiro da equipe na temporada, se eu não me engano, e artilheiro da equipe também na Copa Santa Catarina. Tem o Danilo que chegou numa condição boa, tem o Cleiton que a gente conseguiu recuperar e vem numa crescente. Eu acho que o mais importante é a gente ter jogadores com qualidade que possam suprir aquilo que a gente necessita conforme a necessidade do jogo. Então a gente está procurando estudar bem o adversário para ver quem a gente vai utilizar e o momento que a gente vai utilizar cada um para ajudar o Ercílio Luz a buscar os objetivos. Eu queria que você falasse do trabalho que é feito internamente, se fosse possível, do pessoal que cuida dos lesionados.
Você recebeu duas importantes peças que se machucaram no Campeonato Catarinense, que é o Matheus, que já está circulando como goleiro nas convocações, e o Carlos Renato, que é uma grande contratação, fez bons jogos quando iniciou no início do ano. Você tem esses dois atletas recuperados para incorporar mais o elenco nessa reta final de temporada, sabendo que é 1+2 agora até o final do mês. Não, sem dúvida, na verdade, assim, acho que foi feito um trabalho importante com eles, são jogadores importantes, iniciaram a temporada na equipe titular, vinham fazendo bons jogos, né, tanto o Carlos Renato quanto o Matheus. O período inativo é muito grande, então a gente tem que ter uma certa paciência, né, porque a gente acha que o atleta vai retornar exatamente como quando parou, e a gente sabe que não funciona dessa maneira, existe um período de adaptação. A gente está procurando usar os treinamentos para esse período de adaptação, né, expor eles aos mais diversos tipos de trabalho, para a questão de adaptação deles e para que quando eles venham a jogar eles estejam em boas condições. O que falta agora é ritmo e aí a necessidade de começar a jogar, porém nós estamos numa fase bem decisiva e a gente vai usá-los conforme a necessidade, né? É importante que eles estão cientes disso, eles estão se preparando para a oportunidade e à medida que ela venha a surgir, a gente espera que eles possam suprir da melhor maneira possível. Raul, falando também do gol, você comentou do Matheus, hoje o Rafael Pinho é o goleiro titular na Série D e na Copa Santa Catarina, passou a porteira em branco no primeiro jogo dessa semifinal. O que você costuma pedir do Rafael Pinho? É um goleiro que sai mais com os pés, é um goleiro que às vezes saia mais do gol para dominar mais a área nos escanteios? Como é que vem sendo esse treino para o Rafael Pinho ter uma adaptação ao estilo de jogo do Hercílio? Na verdade, quando a gente contratou o Rafael Pinho e os demais também, a gente tem procurado contratar o perfil do atleta, não somente a questão do nome, então a gente define um perfil de atleta que a gente necessita. E naquele momento, quando a gente perdeu o Matheus, e aí posteriormente o Fernando acabou não ficando por aqui, a gente procurou jogadores que tivessem um bom jogo com os pés, porque a gente procura sair jogando, que tivessem uma boa postura debaixo das traves, e tivesse experiência. O Rafael Pinho se adequava bastante a isso, é um jogador que já tinha jogado as competições que a gente viria a enfrentar, o Iago também, então a gente contratou esses dois jogadores pensando nessa circunstância. Acho que o Rafael Pinho, dentro daquilo que a gente espera, vem nos entregando bem, tem feito uma boa Copa Santa Catarina, eu espero que seja assim até o final. No último jogo, os dois gols da tua equipe chamaram a atenção, jogadas trabalhadas, o primeiro e no segundo gol, o Hercílio consegue roubar uma bola, os jogadores trabalham, tocam até o Cleiton aparecer para a finalização. Isso é fruto de muitos treinos, também os jogadores precisam ter qualidade para fazer essas jogadas? Não, sem dúvida, na verdade os 2 pontos são cruciais, o treino é importante, a gente tem treinado bastante situações desse tipo. Mas eu acho que mais que o treinamento, a qualidade técnica dos atletas fica visível nos 2 gols, né? O tempo de vamos dizer assim, de passe do Cleiton, de esperar o movimento do Ingro para a enfiada de bola, de uma inteligência grande, né? De saber o momento de fazer esse movimento e também a qualidade para dar o passe e a qualidade da finalização. E no segundo gol, a combinação de passe entre o Cleiton, o Ingro e o Juliano é importante, né? A gente chegando com bastante gente dentro da área, que é algo que a gente tem pedido, tem trabalhado bastante. E aí a qualidade do Cleiton para terminar é uma coisa positiva, extremamente positiva, na minha concepção, foi no segundo gol. A gente tem trabalhado bastante esse equilíbrio de defesa e ataque e a participação dos homens de frente na marcação, a pressão do Cleiton e do Ingro em cima do Gustavo Poffo para retomar a bola e conseguir fazer a transição rápida foi extremamente importante, foi vital para que saísse o gol. Essas alterações que foram feitas de uma competição para outra, entre Série D e Copa Santa Catarina, com os atletas que chegaram, por exemplo, o Ingro, ele entrou no começo é um pouco tímido, vai se soltando, vai se entrosando. É um jogador de hoje de referência, camisa 10 do Hercílio. Ele é aquele jogador que você esperava desde quando você chegou? Ou ele tem muito ainda a acrescentar nessa meia cancha do Hercílio? Não, assim, o tempo é um tempo de adaptação, né? De conhecer os outros atletas, de entender como é que os outros se comportam e também aqueles que estão aqui entender como ele joga.
O Ingro foi um atleta que a gente já tinha mapeado lá em 2021. A gente tentou trazê-lo aqui na primeira montagem de elenco e a gente acabou não conseguindo, ele acabou indo para outras situações. A gente continuou monitorando e aí houve essa oportunidade de mercado no momento e a gente acabou trazendo. Ele é um jogador que pode fazer diversas funções, né? Ele já jogou de 9, já jogou de 10, já jogou de beirada, já jogou até de 8 e tem uma capacidade técnica muito boa, uma capacidade física muito boa. E a gente está procurando o melhor ajuste possível para a gente utilizá-lo da melhor maneira possível que ele venha acrescentar para o grupo. Acho que no começo ele estava entrando e estava conseguindo dar conta do recado, a gente procurou o encaixe ideal. Acho que a gente está próximo daquilo que a gente pensa que seja o ideal para a gente conseguir continuar em evolução e crescimento. Eu espero que ele continue evoluindo ainda, fazendo mais gols, participando de mais situações de gol e continue ajudando a gente também na parte defensiva. Raul, nessa Copa Santa Catarina a gente vê um encaixe de meio campo que tem o Igor Silva como primeiro volante, mais à frente o Vitinho e o Ingro. Em alguns jogos tem o Vitinho mais ofensivo, em outros o Ingro mais solto e o Vitinho com mais responsabilidades defensivas. Como é que é feito esse encaixe do meio campo? O que você pede de cada um deles? Na verdade a ideia é equilíbrio, né? Então, são 3 jogadores que têm bastante força e tem boa qualidade técnica, então assim... o Igor tem uma função um pouco mais defensiva, uma função mais de proteção com esses 2 jogadores, que na verdade são 2 meias de criação. O que eu falei para eles, tanto para o Vitinho quanto para o Igor, foi que para que houvesse esse encaixe com somente um volante, que eles teriam que fazer um sacrifício e ajudar um pouco mais na questão defensiva, para que haja esse equilíbrio, que o time não fique exposto demais. Acho que o primeiro jogo a gente teve um pouco de dificuldade, a gente teve, ficou ofensivamente muito bom, com bastante preenchimento de área, com bastante chegada, mas defensivamente em alguns momentos a gente estava exposto. A gente está procurando esse equilíbrio e aí o Igor e o Vitinho entendendo isso que a gente tem pedido para que a gente faça esse ajuste, tá conseguindo evoluir nesse aspecto e acho que dessa maneira a gente tem conseguido crescer e encontrar um equilíbrio interessante entre defesa e ataque. Raul, quando o atleta está pendurado com 2 cartões, ele procura evitar ao máximo não se expor. A risada te condena. E você também está pendurado, né? E o André volta lá na frente fazendo o seu trabalho. Vocês são 2 em 1, porque trabalham já há alguns anos nessa parceria. Como é que é para ti? Às vezes, num jogo como o de domingo, você vai se preservar um pouco mais para não tomar o 3º cartão e colocando na frente teu parceiro de trabalho, André Walter. Na verdade, sim, o André é um cara de extrema confiança, né? Então não tem a questão de quem fica na beira do campo ali, às vezes externamente passa alguma coisa, mas internamente não modifica muito. Uma outra orientação, uma outra situação, mas que a gente já tem bem pré-determinado aquilo que a gente vai fazer. Realmente eu tenho evitado atrito com a arbitragem, né? Em Itajaí, aquele dia a gente teve um pouco de dificuldade, né? Porque a arbitragem é um pouco confusa em alguns critérios, em alguns momentos. E aí, para evitar a questão de uma suspensão, a gente acabou trocando, mas agora o André também está com o 2º amarelo, então estamos os 2 pendurados. Então, pode ser que aconteça em algum momento. O que eu acho que às vezes a arbitragem se utiliza do cartão para inibir a gente, então acho que não é o cenário ideal, né? Acho que se o critério fosse mantido para as 2 equipes o tempo inteiro, não teria necessidade de dar tantos cartões para as comissões técnicas. O Ercílio volta a jogar no Aníbal Costa depois de 2 semanas fora de casa. O gramado deu um respiro, vocês estão treinando no gramado do Aníbal, como é que tá? O que vocês estão esperando no quesito do tapete de jogo para esse domingo? Foi feita uma reforma, né, uma exigência da federação. O nosso último jogo aqui contra o Joinville, realmente o gramado estava horrível e atrapalhou bastante o jogo. Aconteceram muitos erros dentro do jogo pela questão do gramado. Bola muito viva, muitos buracos, difícil de construir jogo. Uma equipe que toca a bola como a nossa, até o próprio Joinville foi prejudicado em relação a isso. E aí foi feita uma reforma, foi trocado o gramado em alguns pontos, logo após o jogo contra o Joinville. A gente espera que o gramado esteja fixo bem e esteja em boas condições. Com certeza vai estar em melhores condições, mas a gente faz algum tempo, na verdade, acho que desde o início do mês de outubro, mais de um mês que a gente não treina aqui.
A gente tem evitado bastante para não estragar, e aí o mês de outubro foi muito chuvoso, a gente trabalhou muito nos campos sintéticos, então atrapalhou bastante a questão de programação de treinamento. A gente vai acabar vindo para o jogo sem ter treinado aqui dentro, mas faz parte do processo, como eu falei para os atletas, a gente tem que procurar se adaptar da melhor maneira possível para fazer um grande jogo e buscar o objetivo, que é o resultado positivo e a classificação. Essa linha, para encerrar, o torcedor ele é peça fundamental para contribuir isso, né? 1.000, 2.000, 3.000, enfim, a quantidade que for, que venha domingo para acompanhar e torcer pelo Ercílio. É aquela história, 1+2. Ou a temporada encerra domingo ou segue com o sonho de conquistar o título e disputar a final. Recado para eles, para sensibilizá-los ainda mais, sabe da movimentação que está para a compra de ingresso no domingo, mas um carinho a mais, e a tua palavra também é importante nesse momento. Eu acho que o torcedor ele tem se feito presente na medida do possível. Eu acho que é um jogo decisivo e que atrai bastante olhares. Nós vimos ontem, né, teve a inauguração da nova loja do clube no shopping e teve uma participação maciça do torcedor. Então é legal ver que o torcedor tá perto do clube, né, demonstrando um interesse ainda maior. Também a questão dos resultados acaba atraindo o torcedor, então a gente acha importante que o torcedor esteja perto, os torcedores venham ao jogo, que dê o apoio e dê um suporte para a equipe, para que a equipe se fortaleça e consiga cada vez mais melhores resultados, né, e que a gente consiga um grande resultado no domingo para sacramentar a classificação para a final.